A gente recebe hoje aqui no Maringá Post o professor Saulo Justiniano, ele que é mestre e doutor em História, e vai falar um pouquinho com a gente, afinal, estamos aí celebrando os 200 anos de independência, esse é o tema da nossa conversa, e a você que está sempre nos acompanhando no Maringá Post, o nosso muito obrigado. Professor Saulo, seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Professor, estamos aí celebrando 200 anos de independência, é de fato uma data para ser celebrada? Sem dúvida. É uma efeméride, né? Os 200 anos, e por isso estamos mais do que nunca comemorando, falando bastante sobre esses últimos 200 anos da história do Brasil, 200 anos da independência. Mas sim, o Brasil se tornou uma grande potência regional. O Brasil é a terceira maior economia da América, a maior economia da América Latina. E sim, temos muito a comemorar e muito ainda o que construir, né? Muito ainda o que construir. Mas eu acho que sim, devemos comemorar essa data. Isso é muito bacana, né? São 200 anos, né, de nossa história de independência, mas uma independência que, de certo modo, em alguns momentos a gente percebe que, pelo menos para o imaginário da nossa sociedade, algumas coisas ainda parecem não estar muito bem consolidadas, principalmente o próprio modelo de governança, o modelo político. O que você acha disso? Por que a gente, em alguns momentos, ainda pensa... até tem uma certa saudade da monarquia, no outro momento a gente conversa sobre parlamentarismo, essas coisas parecem não estar tão bem vinculadas à nossa sociedade. O que acontece, professor? Primeiramente, é importante lembrar que o Brasil foi o único país da América que, ao fazer o seu processo de independência, não se tornou uma república. Eu digo o único país da América do Sul, porque o México também passou por esse processo, ainda que muito mais curto do que o Brasil, né? Então, o Brasil faz a independência e imediatamente assume o governo aqui o filho do rei de Portugal, Dom Pedro, chamado aqui no Brasil de primeiro, e o Brasil foi uma monarquia de 1822 até 1889, né? Motivo esse pelo qual nós temos dois feriados agora no segundo semestre, o dia 7 de setembro e o dia 15 de novembro, da proclamação da República, o que não acontece, por exemplo, no Paraguai, não acontece na Argentina, não acontece em qualquer outro país aqui da América, né? Nós não temos isso. E eu acho que essa questão vai nos legar uma grande... Eu acho que essa questão vai nos legar uma grande, digamos assim, essa saudade da monarquia, essa saudade da maneira como nós fomos governados. De fato, Dom Pedro II foi um grande gestor público, um grande estadista, não há o que negar, mas ele era um grande estadista do século XIX. Quando em história nós falamos do passado, nós temos que tomar cuidado com aquilo que o Mark Bloch chamou de o pecado mortal do historiador, que é o anacronismo, né? Olhar para o passado achando que o passado ele daria conta de resolver os problemas do presente. Isso não é verdade. A monarquia brasileira, sob a égide da família Bragança, funcionou no século XIX, especificamente na segunda metade do século XIX, né? Hoje em dia, talvez não funcionaria da mesma forma. Agora, essa questão é interessante porque lá em 1891, quando nós temos a proclamação da República, na verdade foi em 1889, e em 1891 nós vamos ter a primeira Constituição Republicana. Ali é colocado, então, que seria convidado um plebiscito para decidirmos qual seria o nosso sistema de governo. E esse plebiscito só aconteceu no final do século XX, né, na década de 90. E a maioria da população optou pela República Presidencialista, modelo esse que nasceu nos Estados Unidos, é importante dizer. A gente, de certo modo, foi importando modelos, né? Sim, exatamente. Fomos importando modelos. A nossa primeira Constituição é baseada na Constituição Francesa. O primeiro nome que o Brasil teve foi República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, logo depois da proclamação da República, né?
nós vamos importando modelos que naquele momento achávamos, ou a elite gestora do país achava que era o melhor para o país, né? Naquele momento. De certo modo, a gente nunca teve uma efetiva participação popular na construção dessa nossa história, né? Não, nós não tivemos uma efetiva participação popular. Isso aí é fato. É muito bom que você tenha lembrado dessa questão, Ronaldo, porque no Brasil, os movimentos de grande repercussão foram liderados pelas elites, né? A independência do Brasil foi feita pelo filho do rei de Portugal. A proclamação da República foi feita por um grupo de militares ligado ao exército. Então é isso, né? Então nós não tivemos na história do Brasil uma efetiva participação popular. Isso é fato. Tive aula ainda no mestrado com um professor que veio de Barcelona para cá, e lá em Barcelona ele era professor do curso da disciplina de História da América. E ele dizia o seguinte, que a independência do Brasil tinha sido feita pelo filho do rei de Portugal, que tinha prometido ficar aqui e que não ficou, no final das contas, né? Ele voltou para Portugal. É sempre importante deixar isso claro. E que os alunos lá da Universidade de Barcelona não acreditavam nisso. Falaram assim, como assim? A independência foi feita pelo filho do rei, que voltou para Portugal? Pois é. Então, no caso da independência especificamente, nem as elites participaram. Quando nós vamos, por exemplo, falar da América Espanhola, nós ainda tivemos a participação dos chapetones, né, que era a elite, desculpa, dos criollos, que era a elite colonial aqui na América Espanhola. No caso brasileiro, nem isso aconteceu. Foi um movimento específico do imperador e do seu séquito ali, de um grupo de conselheiros, né? E aí a gente, né, se torna independente e ainda a gente arruma uma dívida com os ingleses, né? Exatamente, né? O Brasil comprou. É sempre importante também esclarecer isso e falar isso, porque a independência acontece no ano de 1822, mas não foi em 1822 que essa independência foi reconhecida no mundo todo. Essa independência só será reconhecida em 1825, né? Então demorou algum tempo até que a independência fosse reconhecida pelos portugueses. E esse reconhecimento veio a partir do pagamento de um determinado valor, 2 milhões de libras esterlinas, que o Brasil não tinha, emprestou da Inglaterra para pagar, dando início, assim, à nossa dívida externa, a dívida externa brasileira. A gente já cria aí uma estratégia de dependência contínua, né? De outras economias do mundo. E no que diz respeito à economia, ciência, tecnologia, estamos aqui falando dos nossos 200 anos de independência, o país também, me parece, tem avançado um pouco, né, professor Saulo? Dá para dizer que independência não é sinônimo de desenvolvimento? Eu acho que essa é uma questão também extremamente importante que você coloca, Ronaldo, porque a nossa independência representou a dependência da Inglaterra, dependência depois do mercado estadunidense, na década, ali no início do século XX. Então, foi, na realidade, uma independência que não significou para nós um desenvolvimento industrial. Nós ainda mantivemos a escravidão. O Brasil foi um país escravista durante todo o período do Império, né? Sendo abolida a escravidão em 1888. Então, o Brasil, apesar de independente, ele não foi, de fato, uma nação que podemos, assim, dizer, totalmente independente, com desenvolvimento industrial. A nossa Revolução Industrial aconteceu no século XX, né? Na época do governo do Juscelino Kubitschek. Podemos falar de uma pseudo-industrialização ali no governo Vargas, na época do Estado Novo, mas a nossa industrialização, de fato, se efetiva no século XX. E do ponto de vista do capitalismo global, um país sem industrialização vai ser sempre um país que vende commodities. Não que isso seja ruim, não é necessariamente ruim,
Mas um país que trabalha apenas com o setor agrário, geralmente são países que têm um grande déficit em termos de de mão de obra especializada, né? Infelizmente. Então, acho que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer em termos mesmo de independência financeira. Eu acho que nós já tivemos perto disso, mas eu acho que nos últimos tempos, algumas políticas econômicas, alguns caminhos adotados pelas lideranças acabaram levando a gente para cada vez mais dependência do mercado externo e menos independência do ponto de vista mesmo da industrialização e da tecnologia, infelizmente. Para a gente fechar aqui o papo, professor Saulo, na sua opinião, que desafios se impõem como as grandes urgências para o país e que a gente precisa pensar a partir desses 200 anos aí, para quem sabe nossos filhos e netos, né, daqui 100 anos, celebrarem de fato uma independência? Ronaldo, me desculpe, poderia repetir a pergunta, por favor? Repito, sim, eu digo, na sua opinião, que desafios se impõem como as grandes urgências aí para o país, né, no que diz respeito à construção de sua independência, e quem sabe nossos filhos e netos terem a chance de celebrarem de fato essa independência? Eu acho que são muitos os desafios que se colocam à nossa frente, né? Primeiramente, é importante assim dizer que é muito difícil que um país cresça estando dividido, né? É um princípio bíblico que uma casa dividida não prospera. E nós estamos vivendo há algum tempo uma divisão, principalmente em termos políticos, que tem atrapalhado muito o nosso desenvolvimento. Então, a primeira coisa nós precisamos pacificar a nossa nação, nós precisamos pacificar o nosso país, nós precisamos de lideranças que pense, para além das questões ideológicas, pense no melhor para o nosso Brasil, né, no desenvolvimento real, né, independente de ser de esquerda ou ser de direita, que uma liderança que se coloque como, de fato, um grande gestor público que possa contribuir para o desenvolvimento, principalmente econômico. Nós já fomos a sexta economia do Brasil, do mundo, nós temos um potencial não só agrícola, mas cada vez mais tem se aparecido bastante nosso potencial tecnológico. Eu acho que para nós, nos próximos 200 anos, nós vamos precisar ajudar no desenvolvimento e que nós tenhamos desenvolvimento desses setores e que nós tenhamos lideranças que, de fato, se preocupem em fazer com que o Brasil cresça para o bem do Brasil e não para o bem dos interesses particulares, né? Enquanto o Brasil tiver interesses particulares acima dos interesses públicos, dificilmente nós teremos um crescimento desejável, um crescimento em termos de cidadania, de economia e assim por diante. Professor, quero agradecer a sua disposição de falar com a gente. Espero que a gente tenha outros encontros. Sucesso sempre. Muito obrigado, Ronaldo. Estou à disposição. Tchau, tchau. Nós conversamos hoje com o professor Saulo, falou um pouquinho com a gente, trouxe uma breve reflexão sobre os 200 anos de independência do Brasil.